do coronavírus, e que a humanidade está toda se sentindo fragilizada, né? Porque não tem muita expectativa do que se fazer neste momento. Então, se criou esse espaço, né, que é o Espaço Debate em Tela, que discute diversos temas sobre a atualidade, tema também sobre a geografia, e sobretudo, sobre essa coletividade, né, das pessoas como um todo. De um modo geral, vimos que esse confronto precisa se reorganizar, né? E aí a gente, enquanto acadêmico, se reinventa, né? Se refaz. E aí, como foi que a gente pensou para se refazer nesse momento? Justo utilizando as mídias, as plataformas digitais. Então, o debate em tela é organizado por mim, a Alessandra, a Nádia, Ana Nádia, o Diogo Alves, a Laura Santos. Semanalmente, esses debates ocorrem todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, desde o mês de maio que a gente vem nos reunindo. E nesse momento eu passo a palavra para Samuel, que ele vai apresentar um pouco o Ronils para vocês. Samuel. Tranquilo. Boa tarde, primeiramente, a todos que aqui se encontram presentes, né? É um prazer meu poder estar aqui participando desse debate em tela, juntamente com o professor Ronils. É um grande profissional que eu conheci quando ele foi professor aqui no ano 2016, 2017, na Universidade Regional do Cariri, professor substituto. E eu lembro como hoje, né? Uma aula de campo que a gente foi junto com o professor Josier, né, na cadeira de Geografia Cultural, e a gente paramos ali próximo ali no Juazeiro do Norte, ali na Lagoa Seca, e o professor Ronilson explicou o conceito de nova centralidade urbana, né? E depois dali a gente começou uma relação muito grande de amizade, fomos trocando ideias, né? Até a sua viagem à Finlândia, né? Pois bem, o professor Ronilson, ele é atualmente professor efetivo da rede estadual da Paraíba, é graduado do curso de Geografia pela Universidade Regional do Cariri, e ele é bolsista de intercâmbio no Programa de Desenvolvimento Profissional Giramundano. E, e eu, como todos sabem, né, sou bolsista da professora Adeliane, estou no 8º semestre aqui do curso de Geografia, devendo uma cadeira só para poder colar grau, mas tudo no tempo de Deus dará tudo certo, né? E agora passo a fala para o professor Ronilson. Obrigado pela apresentação, obrigado pela demonstração de afeto e pela consideração. Eu sou, assim como vocês, aluno da URCA. Quem se forma na URCA nunca deixa de ser aluno da URCA, porque quando a gente passa por uma graduação, a gente leva ela até o fim da nossa vida. Desde que a gente trabalhe naquilo que a gente se formou, eu imagino que isso seja um vínculo eterno, mas não de dependência, mas um vínculo de carinho e um vínculo de afeto que a gente cria com a universidade, que foi o nosso lar durante alguns anos, né? Bom, eu me formei em 2014, como o Samuel falou, já fui professor daí da URCA durante 2 anos, aliás, 1 ano e meio, fui professor substituto, e nesse período a URCA me ensinou ainda mais, né? Ensinou ainda mais como ser uma outra pessoa, eu abri minha mente para novas possibilidades, para novas realidades. Um novo mundo se abriu para mim e literalmente um novo mundo me permitiu conhecer um novo mundo, porque foi no período em que eu estava aí na URCA ainda que eu passei na seleção no concurso do Estado da Paraíba, me tornei professor efetivo da rede e, sendo professor efetivo da rede, eu pude fazer o intercâmbio, do qual eu ainda sou bolsista. Bolsista no sentido de que eu recebi uma bolsa de incentivo para a pesquisa que nós fomos fazer na Finlândia. Não é a bolsa, aquela bolsa mensal que a gente recebe do CNPq quando você é pesquisador em mestrado ou quando você é pesquisador na universidade, mas foi uma bolsa de incentivo para custear a nossa viagem e na Finlândia a gente poder conhecer um pouco sobre o sistema educacional da Finlândia. Então, tudo isso eu devo a tudo que eu construí na URCA, com as pessoas com as quais eu
me aproximei, né? Um exemplo aqui, o Edgley, como eu já mencionei, um grande amigo e um colaborador no processo. E agradecer a vocês também pelo convite, agradecer pelo espaço de diálogo, pelo espaço de conversa e, mais uma vez, parabenizar vocês pela ação. Né? O período requer muito cuidado com tudo, inclusive com o conhecimento. Conhecimento a gente sabe que nunca é demais e sempre é tempo de aprender e conversando, dialogando, debatendo, é que a gente faz isso também. Bom, eu vou apresentar para vocês hoje um pouco sobre o meu trabalho, como tem sido meu trabalho, como foi a experiência na formação no Giramundo, quais são as perspectivas dessa formação, como é que ela pode contribuir para o meu trabalho, para, quem sabe, também o trabalho de vocês. Vocês conseguem ver a minha tela aí, meu slide? Sim. Interrompendo só um pouquinho, para os ouvintes, lembrando só que essa conversa que teremos hoje será gravada e depois será postada no nosso perfil no YouTube do Debate em Tela. E agora a gente vai ter completo e posteriormente vai ter pequenos cortes, né? De vídeo de 5 minutos e tudo. E parabéns aí aos Samuel e a Ronilson e vamos lá, bola para frente. Fica à vontade. Obrigado. Bom, antes de começar realmente para a fala, eu queria que deixar aberto para vocês. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, um questionamento, algum comentário a fazer, pode fazer aí no chat ou pode abrir o microfone, ficar à vontade de pedir espaço para falar, certo? Eu estou acompanhando aqui no chat, eu estou vou ver as mensagens, então se for necessário responder, naquele momento eu respondo. Caso contrário, eu deixo para o final, então quando for o momento adequado, mas eu estou vendo aqui as mensagens, então a gente pode interagir dessa forma. Bem, primeiramente, como professor, eu já trabalhei, eu sou formado desde 2014, já trabalhei na URCA, como eu já falei, trabalhei como professor da rede privada no Juazeiro do Norte, trabalhei também no Crato e há 2 anos e meio aproximadamente sou professor na rede pública do Estado da Paraíba. Participei do programa Giramundo, Finlândia, que é um programa que foi criado pelo governo do Estado da Paraíba, em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, FAPESC, e anualmente, pelo menos até o ano passado, o programa mandava professores em uma jornada de imersão, de intercâmbio em outros países. Inicialmente na Finlândia, desde 2016. Né? O programa começou em 2016 e foram 20 professores no primeiro ano para a Universidade de Hank, que é a Universidade de Ciências Aplicadas de Hämeenlinna, que fica a cerca de 100 quilômetros da cidade de Helsinki, capital da Finlândia. A visibilidade desse programa foi tão grande e o que era para ser um programa piloto se tornou um programa, uma política de Estado, uma política pública. E de lá para cá, de 2016 para cá, já foram mais de 250 professores do Estado da Paraíba para essa formação, não somente agora não somente na Finlândia, mas também na Espanha, desde o ano passado, em outra universidade finlandesa, a TANK, que é a Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, e também para Israel, né, para falar sobre tecnologias para o semiárido. E também trazer iniciativas de uso, manejo e conservação do solo em áreas semiáridas, né, em 2 kibbutz, que são espécies de laboratório de inovação que existem lá em Israel. Pois bem, em relação à Finlândia, em relação a essa formação, nós, 20 professores, selecionados a partir de um processo de 3 etapas. Primeira etapa, um projeto que a gente submeteu. Segunda etapa, nós fizemos uma prova de proficiência em língua inglesa. E, por último, nosso projeto foi analisado com a aprovação na proficiência. Nosso projeto foi analisado e nós fomos selecionados 20 professores de todas as regiões do estado. E lá nós passamos 2 meses na Finlândia. Nós fomos custeados pela FAPESC e fomos conhecer um pouco sobre a educação finlandesa, né? Uma das universidades
mais reconhecidas da Finlândia, que é voltada basicamente para a inovação educacional. E durante os 2 meses, nós tivemos experiências riquíssimas de aprendizado, não somente teórico. Aliás, eu ouso dizer que nós não fomos aprender teoria, nós fomos botar a mão na massa e aprender como é a educação finlandesa na prática, né? Como na imagem vocês estão vendo aí. Eu achei pertinente colocar 2 imagens bem específicas sobre essa questão. Na Finlândia, e é uma coisa importantíssima para nós, sejamos professores há 1, 2, 10, 20 anos, é entender a educação como uma formação prática, não necessariamente teórica. Desde o ensino infantil até a nossa pós-graduação. Quando ela se torna prática, ela se torna realmente efetiva e significativa. E lá nós tivemos várias experiências, botando a mão na massa, e várias experiências novas que abriram a minha mente e abriram a mente de todos esses colegas que foram com a gente. Aí eu também coloquei a imagem para vocês nós aí em grupo, sentados ao redor dessa mesa. Foi uma experiência que depois eu vou até mencionar mais tarde, sobre como é que eles se preocupam com o estado emocional dos estudantes e com o conforto que nós temos, né? É uma coisa muito importante que eu vou mencionar depois. Pois bem, nosso projeto em específico foi baseado numa agregação, num agregamento, vamos dizer assim. Nós nos agregamos enquanto grupo, enquanto pessoas, 5 professores, formamos um home group, que eles nos orientam a formar esse home group para que a gente possa desenvolver o trabalho coletivo, né? A coletividade no sentido pedagógico da palavra. E aí nós unificamos nossas ideias de projeto. Esse daí é o tema do meu projeto, na verdade o título do meu projeto, Tecendo Relações na Escola, usando metodologias ativas para reduzir a evasão escolar, porque eu fui para a Finlândia no intuito de encontrar maneiras de reduzir a evasão escolar dentro da minha escola em específico, porque eu sou professor numa escola rural, uma escola com pouquíssimos alunos, numa comunidade com pouquíssima população, uma população muito pequena, e que sofre com os problemas normais de qualquer escola, mas mais problemas, digamos, problemas que se tornam maiores por conta da localização e das questões que são intrínsecas a essa realidade. No caso, uma escola rural, uma escola que tem uma evasão escolar altíssima, né? Adolescentes, jovens que saem da escola para ir trabalhar, como em qualquer outro lugar, mas a gente imaginava, a gente percebia que isso era grave, porque eles saíam da escola e muitos ficavam sem perspectiva de vida, nem mesmo para trabalhar eles conseguiam sair. Saíam da escola simplesmente porque não sentiam a escola como presente na vida deles, como sendo algo útil para eles. E aí eu fui buscar na Finlândia algum conhecimento que pudesse me permitir introduzir no nosso cotidiano, não somente meu, porque eu fui representando a escola, eu não fui para um projeto meu, fui para um projeto da escola. É trazer para a nossa escola uma realidade diferente. E lá nós nos juntamos, 5 professores das mais diversas áreas do Estado, eu e mais 4, nos juntamos em torno da nossa ideia de pesquisa que era baseada na busca de metodologias ativas. E aí a gente criou o nosso home group, que é Freedom Riders, que, em tradução, é Escritores da Liberdade. Significa Escritores da Liberdade. É aquele mesmo filme lá que tem, aquele famoso filme que fala sobre educação. Nós queríamos, no final das contas, escrever uma nova história para os nossos alunos. Esse foi o nosso lema. E, em torno desse ideal, em torno desse lema, nós buscamos aprofundamento. E, como produto final do projeto do nosso grupo, nós resolvemos criar um podcast para falar sobre educação e levar mais conhecimento para quanto mais pessoas a gente puder. E aí, fica até a observação aqui, esse foi um dos motivos, esse nosso interesse em levar o conhecimento sobre a educação finlandesa para mais gente possível, foi por esse motivo, inclusive, que eu aceitei de imediato o convite para participar aqui dessa conversa, porque eu acho que é necessário a gente compartilhar o conhecimento que a gente adquire. Isso é essencial. E esse é, em tese, o nosso objetivo
maior na criação desse podcast. Inclusive, nós temos as redes sociais lá do podcast, vou fazer o merchan aqui, @podcastprofessorando no Facebook e no Instagram, se vocês quiserem seguir. A gente já está com o 2º episódio e nas plataformas digitais a gente tem falado sobre a educação finlandesa e sobre temáticas pertinentes à nossa educação, né? Como é que a gente pode aproveitar esse conhecimento para a nossa prática. Bom, na Finlândia, nós, enquanto alunos, nós vivenciamos a educação finlandesa na prática. Como eu falei agora há pouco, nós fizemos isso praticando, botando a mão na massa, né? Mas nós conhecemos também um pouco sobre como eles entendem a educação. É que eu trouxe alguns elementos somente para resumir essa perspectiva deles para vocês. Primeiramente, que a educação finlandesa ela tem um acesso igualitário e gratuito para todas as pessoas do país. E diferente do Brasil, não é discurso, lá é prática. Tem uma frase que os professores costumavam repetir bastante para a gente quando mencionavam essa característica, que era o fato de que o filho do presidente, estuda na mesma escola que o filho do motorista do presidente. Essas informações são muito importantes para a gente, porque elas nos deram um sentido lógico para essa educação, que a gente via de longe, a gente não sabia como funcionava. E a gente entendeu que essa educação igualitária lá é baseada nessa concepção de que todos realmente são iguais, não somente na teoria, mas na prática. E realmente, lá todos estudam em escolas públicas. As escolas particulares lá hoje estão aparecendo aqui e acolá, mas são muito mais escolas de reforço, escolas mais dedicadas. Mas escolas públicas, de um modo geral, elas são escolas de educação básica, de um modo geral, elas são escolas públicas. Então, todo cidadão finlandês tem acesso à educação. E igualitário, no sentido de que desde as regiões mais ricas, no caso, a região metropolitana da capital, até as áreas mais afastadas, como na Lapônia, a boa e velha Lapônia do Papai Noel, que eu fiquei doido para ir, mas não pude ir para ver a aurora boreal. Mas, enfim, quem sabe um dia eu não tenho outra expectativa, que eu não tenho outra chance, né? Lá eles também vão estudar nas escolas no mesmo padrão que os alunos que estudam nas escolas da capital têm. Então, esse é o acesso igualitário que eles falam. Vou ver aqui a pergunta da Jana Araújo. Qual a diferença da educação finlandesa da educação brasileira? Bom, são muitas. Mas eu prefiro apontar as semelhanças. A educação finlandesa e a educação brasileira são compostas de pessoas muito engajadas. A diferença, eu vou falar melhor depois, se baseia muito na formação inicial e continuada. Mas em termos de alunos, não há diferença. Claro, existem diferenças bem peculiares, né, bem particulares, mas em geral não existe muita diferença. Entre professores também não existe muita diferença. Enfim, as diferenças são muito grandes, mas eu prefiro destacar essas semelhanças, que são baseadas nesse ideal de aprendizado, nesse ideal de aprendizado, nesse ideal de qualificação técnica. Os professores de lá não são melhores que os professores daqui. Os alunos de lá não são melhores do que os alunos daqui. Existem diferenças, mas o que vamos dizer, nos coloca um pouco atrás nesse processo, um dos elementos, obviamente, é a formação continuada e a formação inicial dos professores, que eu vou falar um pouco melhor depois. O aprendizado deles é ao longo da vida, né? Nós temos aquela frase que os professores na graduação e nas licenciaturas costumam repetir: o professor estuda sempre, o professor nunca para de estudar. Mas lá na Finlândia, o professor também estuda a vida inteira, mas qualquer pessoa que tem um projeto de vida, ela estuda a vida inteira. A pessoa que seja ele operário de uma fábrica, até digamos, o secretário de um determinado órgão público, ele passa a vida inteira estudando, o professor, o médico, todos, porque eles têm um ideal de aprendizado lá que é chamado lifelong learning,
que é o aprendizado ao longo da vida. Eles levam isso a sério, eles fazem com que a educação e a formação pessoal deles nunca pare, nunca deixe de acontecer. Isso é um fator muito importante. E aí, para voltar à pergunta, essa é uma diferença dentre as várias que a gente pode destacar. Mas não no sentido de que eles são melhores por isso, só lembrando. A variedade de métodos pedagógicos. Boa pergunta, Paulo Henrique, eu respondo já, viu? A variedade de métodos pedagógicos, a quantidade de maneiras de se dar uma aula que eles têm lá, e aí mais uma semelhança. Nós também temos aqui, né? E aí eu volto para outra fala que eu disse. A diferença deles em relação aos métodos pedagógicos é que lá na formação do professor eles aprendem na prática como funciona o método pedagógico. Nós ficamos muito na teoria e menos na prática. E eles têm tudo que eles leem Paulo Freire, eles leem Vygotsky, eles leem Piaget, eles leem Montessori, eles leem Alzhubel, eles leem, enfim, eles leem os autores que nós temos acesso para ler. Então não tem diferença, né, em relação aos métodos pedagógicos, porque isso é conhecimento, vamos dizer que é conhecimento notório público, já é de senso comum, inclusive. O que é que difere, então? A facilidade que eles têm para aplicar esse conhecimento pedagógico, esse conhecimento teórico, aliás. Esses métodos pedagógicos são vistos, e nós vimos dessa forma lá, durante as aulas, são vistos na prática. O professor ele fala pouco sobre a teoria e nos coloca para praticar aquela metodologia. Então, a gente aprende fazendo, que é, inclusive, um dos princípios da educação finlandesa, que é o learning by doing, que é o aprender fazendo. E isso é muito importante. Em relação à pergunta do Paulo Henrique, a educação finlandesa ela tem mais recursos porque, em tese, eles são mais bem distribuídos. Então, eu considero que tem mais recursos. Mas, em termos de investimento, não. O Brasil, por exemplo, ele, em relação à OCDE, que é uma comunidade da qual a Finlândia faz parte, o Brasil tem mais investimento na educação básica por aluno do que muitos países da OCDE. Então, nós temos um alto investimento. A diferença é a alocação desses recursos que é mal feita, no nosso caso. E lá não. Aí eu vou pegar uma fala do professor Damione Damito. Ele é professor do Instituto Federal lá do Rio de Janeiro, ele participou também de uma formação durante o ano de 2015. E lá ele tem um relato dele na revista BBC. Ele diz que, olha, eu me impressionei porque eu fui para a Finlândia achando que eu ia chegar numa sala de aula absurdamente tecnológica, cheia de recursos tecnológicos de outro mundo, de altíssima geração, e não é bem isso. Muitos dos recursos tecnológicos que eles têm lá, e aí como exemplo eu vou citar uma escola vocacional que eu visitei, que nós visitamos, um equipamento que eles têm lá, que é de uma tecnologia avançada, vamos dizer assim, algo normal, inclusive, mas uma tecnologia que para uma escola parece ser avançada. Essas escolas vocacionais de lá são iguais às escolas técnicas daqui, as escolas profissionalizantes que temos aí no Ceará e que nós temos integrais aqui no escolas técnicas aqui na Paraíba. Lá eles têm um simulador de pintura. Isso mesmo, um simulador de pintura que foi criado pela própria escola, foi patenteado pela escola, criado pelos alunos e professores. Então a diferença está na forma como os recursos são aplicados. Eles investem em pesquisa já na escola de ensino básico. O aluno, então, quando entra na graduação, e é por isso que existem lá, inclusive, as universidades de ciência aplicada, que são basicamente para isso, para aplicar a teoria científica e aplicar o método científico para criar e inovar, né? A tecnologia deles é basicamente criada por eles. Então, eles não precisam de altos investimentos para serem tecnológicos, eles precisam de incentivo para... E aí vamos à pergunta aqui da Nádia, para se motivar. Na verdade, os alunos de lá, eles são motivados por conta da forma como eles são, como o aprendizado deles é conduzido. Eu vou trazer para vocês depois alguns exemplos. Há alguma diferença na aprendizagem no modo que se ensina? A Nádia perguntou aqui. Não, Nádia. A aprendizagem deles e o método de ensino dos professores, em muitos casos, é idêntico ao nosso. A diferença está no manuseio dessas práticas pedagógicas, de algumas metodologias que muitos de nós conhecemos até,
mas não sabemos bem como usar. E eles sabem perfeitamente, divinamente bem. E eles têm 2 princípios lá, que até que está aqui no slide, que a formação, o processo educacional, ele tem muita confiança nos professores, eles têm flexibilidade, o professor ele tem muita flexibilidade, e o professor, para dar aula, ele tem um aprendizado prático. Primeiramente, só pode ser professor na Finlândia se ele tiver mestrado. É a formação mínima. Ou, como é o caso dos professores para alunos com necessidades especiais, os professores precisam passar por um curso específico de formação. E os estudantes, eles são também autônomos. E essa autonomia se baseia na construção do conhecimento de modo prático. O aluno, ele aprende a fazer as coisas sozinho. Nós temos muita ideia de que o professor dá o ensinamento ao aluno. Na verdade, o professor ele tem que ser capaz de dar liberdade ao aluno para ele pensar por conta própria. E lá eles fazem isso divinamente bem. Como eu disse, a diferença não está no que se fala, no que se faz, mas no modo como se faz. Eles fazem isso de uma forma muito habilidosa. Eles têm uma habilidade muito grande em relação à condução de sala de aula, em termos de metodologia, em termos de teoria, em termos de prática. A abordagem deles é centrada nos estudantes, no caso, no estudante. A utilização de metodologias ativas é frequente. Você faz as aulas lá são intensamente baseadas na coletividade, no trabalho em grupo, no aprendizado por pares, na conversação, no diálogo, no debate. Até mesmo jovens, crianças, adolescentes, eles têm uma maturidade, eles têm uma maturidade suficiente para poder ter essa interação, mesmo na fase inicial da formação deles. E eles têm um papel muito importante, o governo tem um papel muito importante, que é a da prevenção para a exclusão social. Existem programas lá voltados para levar as escolas aos lugares mais distantes. Uma escola que fica em um lugar muito longe da cidade, ela não pode ser fechada em hipótese alguma. Essa escola pode ter 5 alunos, 2 alunos, mas tem que ter um professor lá para dar aula àqueles alunos. Diferente, por exemplo, do meu caso. No início desse ano, a minha escola ia sendo fechada porque temos poucos alunos. E aí a contradição ela aparece. Né? Enquanto nós queremos bons resultados, nós fazemos o oposto que os países que já tiveram bons resultados fazem. E os professores eles desempenham um papel importante na internacionalização. O que é essa internacionalização? É levar o aluno a outros lugares, mesmo sem sair da Finlândia. O aluno finlandês ele é capaz de trabalhar em qualquer país da Europa, porque ele tem tanto ensino de qualidade em inglês, espanhol, e até em outras línguas, como o russo também. O russo e o sueco são línguas oficiais da escola. Aliás, o finlandês, o sueco, o inglês e o russo são muito comuns. As línguas oficiais de lá são o sueco e o finlandês. Porque a Finlândia ela foi colônia, ela foi, digamos, ocupada pelos suecos durante muito tempo, e depois eles se libertaram e deram um passo adiante nesse sentido, mas tiveram que manter o sueco como língua oficial por conta de algumas localidades ainda falarem o sueco como língua predominante. E isso foi importante porque a Finlândia não se restringiu ao seu próprio território. A Finlândia é um país pequeno, um país com uma população de 5 milhões de habitantes. Então, a realidade social deles tendia, e aí fica o se, né? Tendia a ser ruim, mas pelo contrário, ela é extremamente valiosa, a posição social da Finlândia. Vou ver as perguntas aqui. Samuel perguntou: os estudantes são direcionados para o mercado de trabalho na Finlândia? Com certeza, Samuel. Todo instante eles são direcionados para o mercado de trabalho, mas não somente para o mercado de trabalho. É o que eu vou falar aqui com essa imagem que eu trouxe para vocês. Desses 4 pilares da educação moderna. Lá, eles fundamentam a educação deles nesses 4 pilares, para dar foco, e aí, importante a gente perceber isso, dar foco ao projeto de vida do aluno. E dentro do projeto de vida, o aluno lá, como aqui em qualquer lugar deveria ser assim, ele tem que estar livre, ele tem que estar
vamos dizer, eles têm que estar confortável e livre para escolher o próprio caminho, independente de qual será esse caminho. Ele quer ser cabeleireiro? Lá tem escolas que formam pessoas para isso. Inclusive, um corte de cabelo lá na Finlândia é 17 euros, foi o mais barato que a gente encontrou. E era de um estrangeiro, não era de um nativo. Era de um iraquiano, nós cortamos o cabelo na barbearia desse iraquiano, ele cobrou 17 euros, foi o mais barato da cidade. Mas os outros, 30 euros, 35 euros. Ah, mas eles ganham em euro, eles podem pagar. Mas aí vamos fazer uma comparação. Quanto cobra um cabeleireiro aqui para cortar o cabelo numa barbearia pequena? Cobra 10 reais, por aí. Então, existe assim uma valorização da mão de obra. Por mais que ela pareça não ser tão qualificada, mas lá a mão de obra é muito qualificada. Eu costumo citar um exemplo que lá nós víamos muitos 17 euros na época era 50 reais, exatamente. Hoje é bem mais. Na época era 50 reais os 17 euros. Responde já a pergunta de Edgley, viu? E a gente via muito na rua, passando na calçada, a gente via bicicletas jogadas. As pessoas, bicicletas, eles compram as bicicletas por 30 euros. Bicicletas normais, não aquelas bicicletas bicicletas muito modernas, bicicletas simples mesmo. Como a Monarch, né, que a gente tinha antigamente. Eu tive uma Monarch, era muito boa, mas ela é bem simples. Lá a gente via jogada na rua. Por quê? Eles não dão valor? Não, é porque não compensa consertar. É muito caro consertar, às vezes, carros. Nós costumávamos ver carros que batiam. Era melhor ele pagar o seguro, para o seguro cobrir com um novo veículo, do que ele consertar. Porque sai caro para consertar. Por quê? Mecânicos lá, eles são muito especializados. Pintores são muito especializados. Como eu disse, eu fui numa escola vocacional onde os alunos estudam sobre como pintar. Então, ele tem uma mão de obra valorizada porque eles são bem preparados. E aí, uma outra diferença da nossa realidade. Mesmo as escolas técnicas no Brasil não estão sendo capazes de fazer isso. Melhoraram um pouco a realidade? Sim, melhoraram, mas ainda ficamos atrás em alguns pontos. E aí é uma coisa que a gente precisa investigar ainda, né? Não é uma coisa que eu posso responder agora. Eu vou ver a pergunta aqui de Edgley. Você considera que nossa cultura dificulta muito a aceitação de novas metodologias, já que muitas vezes podemos ser acusados de enrolar aula? Com certeza. Rapaz, você me resumiu bastante aí um dos pensamentos que eu costumo ter. Né? Lá eles consideram o fazer, o manual muito importante. Eles consideram que a criatividade do aluno ela tem que ser instigada todo instante. E aqui no Brasil não, a gente vê muito que às vezes os professores são até taxados como você falou, de que são enroladores de aula. Mas pelo contrário, e aí eu não vou entrar no mérito de são ou se não são, né? A questão é, as metodologias ativas envolvem muito instigar a criatividade, instigar o fazer, o aprender fazendo, instigar as descobertas. E aí você vai ver lá muita roda de conversa, você vai ver muito diálogo, muito debate, vai ver muita coisa construída pelos próprios alunos, e tudo isso leva tempo, coisa que no Brasil tem certos impasses, né? Certas resistências em relação a isso. Como instigar esses alunos já que vivemos em uma sociedade tão desigual, instigar a ir para a escola, Jana, que você está falando, acho que é Janaína, o nome deve ser Janaína. Como instigar os alunos a irem para a escola? Sim. Primeiramente, o aluno lá na Finlândia, ele entra na escola com 7 anos de idade, obrigatoriamente. Né? A educação compulsória era 7, agora é 6. Houve uma reforma, colocou para 6 anos, mas antes era 7. Até 7 anos ele não é obrigado a ir para a escola, nem os pais são obrigados a colocar o aluno na escola, em nenhuma escola. Por quê? Eles prezam pela primeira formação da criança, que é em casa. E aí eles começam a aprender valores, aprender como se relacionar com as pessoas, eles brincam muito, os pais, muitas vezes, mesmo não sendo obrigados, colocam em escolas específicas, e esses alunos vão aprendendo até os 7 anos somente como se relacionar. Ninguém lá é obrigado a estar alfabetizado antes dos 7 anos de idade. Já no Brasil, não. Existe uma pecha de que o aluno ele tem que estar alfabetizado na primeira série, no primeiro ano. Mas não é bem assim. Lá eles não prezam pela alfabetização logo no primeiro ano, eles prezam primeiro pela construção de vínculos. Quando os alunos veem que na escola, assim como em casa, ele construiu vínculos sociais, ele vê que a escola é importante para ele. Então, nosso processo tem que começar daí, da escola básica, do nível
da escola lá do primário, né, como a gente chamava antigamente, do ensino infantil, e tentar mudar nossas perspectivas sobre algumas coisas, né, sobre como que a escola tem que fazer a educação, como é que devem ser as aulas de uma escola com alunos de primeiro ano, como é que deve ser. A gente tem certas mentalidades em relação a que o aluno tem que aprender o A, B, C, D, o alfabeto logo no primeiro ano de estudo. Não é bem assim. E para eles, em especial, não é bem assim. E eles veem que isso não é o mais importante para aquela criança. Porque o aprendizado efetivo ele só vai acontecer se a criança se sentir bem na escola. E enquanto ela não se sentir bem na escola, ela não vai bem no aprendizado. Mesmo que exista no mundo, ao mesmo tempo, metodologias ativas, só que tem pessoas que estão escutando agora por conta da pandemia. Exato, bem lembrado, Nádia. Tem muitas pessoas que não sabiam o que eram metodologias ativas. Eu, particularmente, não sabia até chegar na Finlândia. Eu sabia que nós precisávamos conhecer sempre novas metodologias, mas essas novas metodologias não tinham nome. Elas não apareciam para mim como conhecimento prático, apenas como vislumbres teóricos. E isso dificultava a percepção do real. A gente não entendia que aquilo era real e era possível. Chegando lá, eu vi que era possível. Ah, mas é um país de primeiro mundo, é um país rico, é um país que não tem desigualdade, mas para eles chegarem até aí, eles tiveram que superar muitas dificuldades. Eu sugiro vocês a conhecer um pouco sobre a história da Finlândia e fazerem leituras rápidas sobre isso, né? Não cabe eu entrar aqui para explicar todo esse processo. Mas entrando aqui nessa imagem que eu trouxe, que eu vinha falando sobre o projeto de vida, lá a educação finlandesa é baseada na ideia de projeto de vida, né? Como o Samuel perguntou, se os alunos são direcionados ao mercado de trabalho, são também. Porque eles têm que ter a liberdade de escolher o que eles querem. Se eles querem ir para o mercado de trabalho, se eles querem ir para formação superior, enfim, eles têm lá muito parecido com o que nós vamos ter aqui com o novo ensino médio. Pasmem, sim, na Finlândia existe um ideal de ensino baseado no que vai ser implantado aqui no Brasil agora com o novo ensino médio e com a BNCC. Inclusive, a nossa BNCC é reconhecida lá como um avanço, né? Mas, acima de tudo, as reformas estruturais, pedagógicas e sociais, elas foram feitas na Finlândia com calma, paulatinamente, e com um ideal muito importante, que era o ideal de união, igualdade. Todos esses ideais são carregados pelas pessoas na Finlândia. Eu vou só citar um exemplo aqui, para deixar claro. Os finlandeses, eles chegaram a um momento da história que eles eram um país miserável, enfrentaram guerras para se libertar, enfrentaram a fome, enfrentaram vários problemas e só se recuperaram disso quando eles se reconheceram enquanto nação. Até que isso acontecesse, eles mantinham o mesmo processo de manutenção da pobreza, de manutenção do atraso. Quando eles se reconheceram enquanto nação, e aí foi importante a união deles através de uma figura histórica, né, que eles têm lá, um bispo que traduziu a Bíblia traduziu textos, e inclusive a Bíblia, para o finlandês, que o finlandês era uma língua proibida. Quando os finlandeses se reconhecerem enquanto nação, se aceitaram enquanto povo, e eles tiveram os seus direitos culturais reconhecidos e começaram a professar isso, eles começaram a evoluir. Mas eles só começaram a crescer enquanto país, enquanto economia, a partir da década de 70, quando eles fizeram uma revolução educacional. Bom, e aí já que foi mencionado aqui, gostaria de passar para vocês esse questionamento. Eu queria construir com vocês aqui uma metodologia ativa. Eu queria ver a fala de vocês. Eu vou mandar para vocês um código aqui. Eu respondo já, Jana, essa pergunta, tá? Enquanto o pessoal for respondendo aqui, eu vou responder a sua pergunta. Vou mandar para vocês um código aqui no chat e eu gostaria que vocês clicassem nesse código e colocassem esse link Perdão, eu vou mandar um link para vocês aqui no chat. Gostaria que vocês clicassem nesse link e colocassem esse código que eu vou falar para vocês responderem essa pergunta. Quando se fala em metodologias ativas, quais as palavras vêm à sua cabeça? Você pode botar até 5 palavras. Coloque só as palavras em cada um dos espaços que vai aparecer para você, depois que você botar o código, e a gente vai ver aqui como é que vai ser o resultado, qual vai ser o resultado.
Vou colocar aqui para vocês no chat. Deixa eu ver se eu acho o chat aqui. menti.com, cliquem nesse link aí, menti.com, e coloquem esse código 275587. O código é 275587. Só tem esse código e depois vocês podem escolher até 5 palavras que fazem vocês lembrarem de metodologias ativas. Podem ir respondendo aí. Professor Ronilson, Oi. só mais uma pergunta aqui, uma preferência, a respeito da sua experiência na Finlândia. Teve alguma dificuldade, assim, a respeito, como os alunos aprendem fazendo, os colegas lá, professores, falaram a respeito da motivação desses alunos, se realmente eles estão motivados a aprender, já que aprendem na prática? Porque uma das minhas perspectivas, né, no meu trabalho, nas minhas pesquisas que eu venho fazendo na graduação, é muito, eu clico muito nessa tecla a respeito da teoria e da prática pedagógica, sabe? Prática pedagógica, a teoria e a prática dentro da sala de aula. Eu gostaria que você me respondesse, por favor. Obrigado. Bom, Samuel, deixa eu responder primeiro a pergunta anterior aqui, sobre a segurança dentro das escolas. A segurança é padrão. O país é muito seguro, índices de violência baixíssimos. As crianças são, inclusive, lá eu achei interessante, que as crianças com 5, 6 anos de idade, a gente costumava brincar, na hora que a gente ia para a aula, a gente encontrava as crianças andando na rua, toda empacotada, por causa do frio, né, obviamente, e sozinhas na rua de bicicleta, andando, esperando o ônibus, sozinhas, literalmente sozinhas, não é modo de falar, não. Elas iam, às vezes, com um coleguinha, mas crianças de 5, 6 anos, esperando o ônibus sozinhas na rua, em uma cidade de 60 mil habitantes. Cidade como Barbalha, por exemplo, tamanho de Barbalha. Isso, para mim, foi impressionante. Isso reflete nas escolas. As escolas não têm muros. E aí vocês deem uma procurada eu acho que é na Nova Escola. Tem falando sobre uma escola sem muros lá em São Paulo, uma das regiões mais perigosas de São Paulo. Vejam um pouco sobre essa experiência da escola sem muros. Botem no Google, vocês vão encontrar. Lá as escolas não têm muros, não têm cercas, não têm alambrados. As escolas são abertas. As escolas lá parecem casas normais dentro da paisagem urbana. Não são escolas padrão como nós conhecemos aqui. Na verdade, lá não existe padrão escolar. Você vê uma escola e não sabe o que é uma escola. Apenas quando você entra, aí sim, dentro tem um padrão. O padrão não da construção, mas o padrão da ornamentação, o padrão da estrutura e da conversa, enfim, essas questões. Sobre a sua pergunta, Samuel, eu vou citar um exemplo aqui. Nós fomos nessa escola vocacional e durante a aula nós fomos estimulados, nós alunos, nós professores, né, no caso, lá durante a aula com o instrutor da escola, ele nos colocou para pintar. Como assim? Ele pediu para que a gente pegasse uma plaquinha preta, um lado preto e outro lado branco. Eu não lembro qual é o material que era feito aquela placa. E ele foi nos dando orientações de como era para que a gente, como que a gente deveria pintar aquela plaquinha. Ele foi dizendo, primeiro, na verdade, ele foi falando em finlandês, certo? Ninguém lá sabia finlandês, somente as pessoas de lá, obviamente. Nós entendíamos inglês. Ele sabia falar inglês, mas ele preferiu falar em finlandês. O que ele fez? Ele nos mostrou como era que fazia e depois esperou que nós fizéssemos. E quando terminou a primeira parte, ninguém tinha acertado. Ninguém tinha acertado do jeito que ele queria. E o que é que ele fez? Que diferentemente do que a gente faz, ele nos mostrou de novo como fazer. Então a gente tem que estar pegando na mão do aluno para ele fazer as coisas que a gente quer. Não, a gente tem que ensinar fazendo, e ao passo que o aluno faz e erra, a gente tem que ser capaz de orientá-lo a melhorar. A gente tem que ter na nossa mentalidade primeiro que a gente pode aprender com os erros, para a gente passar para o aluno que ele também vai aprender com o erro. É a gente deixar de
criminalizar o erro e passar a entendê-lo como um processo criativo e um processo de aprendizado. O erro, ele é importante para o processo de aprendizado. E isso é uma mentalidade importante deles. Então, no nosso caso, essa concepção pode nos ajudar muito. Por quê? Porque o aluno, ele vai para a sala de aula, pelo menos para a sua aula e para a aula daqueles professores que têm essa metodologia, mais seguro de que ele vai para aprender e não para ser xingado, e não para ser chamado de burro, como alguns fazem, claro, não é a maioria, mas alguns fazem. Ele vai para ser valorizado por aquilo que ele sabe fazer. Então, o aluno não sabe pintar, não sabe desenhar, não sabe fazer muita coisa, ele acha que não sabe, porque a gente não foi capaz de descobrir nele alguma potencialidade. E esses alunos se frustram. E aí é o passo importante para ele sair da escola. Ele sai da escola no momento que ele deixa de ser obrigatória para ela. O que acontece lá na Finlândia? Lá, eles só têm a escola como obrigatória até o final do 9º ano, que é o nosso 9º ano aqui. Então, eles só são obrigados a passar na escola 9 anos. Dos 7, hoje dos 6, né, até aproximadamente os 16 anos. Eles só são obrigados a passar na escola esse período. Mas vocês sabem qual é a taxa de permanência na escola dos alunos e de chegada dos alunos ao ensino superior? É de permanência no ensino médio, continuação dos estudos, é 95%. E a de chegada ao ensino superior é de cerca de 30%. Eu não sei exatamente quanto está a nossa aqui agora, mas é um pouco melhor do que a nossa. Mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, então, os 70% não vão ter uma profissão? Pelo contrário. Esses 95% que entraram na escola, eles já saem, que entraram no ensino médio, eles já saem com uma profissão escolhida. Se não deu certo a que ele quis, ele vai lá para outra opção, ele tenta novamente, e essa flexibilidade acontece no currículo, tá? Essa flexibilidade das escolas de ensino médio lá acontece no currículo. Então, ele pode fazer itinerários formativos, que é como chama aqui no Brasil, diversificados, até ele descobrir qual é a função dele na sociedade. Quando ele descobre a função dele na sociedade, aí ele vai nessa função até o final da vida. E isso é incentivado e valorizado pelos professores, tá? Então, esse é um papel importante dos professores lá e das metodologias práticas. Ele aprende fazendo sempre. Então, quando ele vê que ele sabe fazer alguma coisa, ele começa a despertar a criatividade, ele começa a despertar o interesse por novos aprendizados. E aí é próprio, é cognitivo, é psicológico. Ele vai desenvolver. A taxa de analfabetismo, 0. A taxa de analfabetismo na Finlândia é 0. E a taxa de conclusão do ensino superior, aliás, do ensino médio, né, que é a última fase do ensino básico, sabendo uma outra língua, é altíssima. Eu não tenho um número exato aqui, mas lá a língua oficial é o finlandês e a língua oficial também é o sueco. As duas são obrigatórias, mas também tem o inglês. As pessoas lá que falam 2 ou 3 línguas têm uma taxa de aproximadamente uns 20%. Como eu disse, eu não sei o número exato, mas é muito alto. Eu sei porque os professores mencionavam muito isso. Os professores nas aulas lá eles falavam. A língua, lá eles têm 2 opções de língua. Finlandês, que é a língua materna, o sueco, que é a língua oficial, e de algumas regiões também é língua materna, né, porque a maioria da população tem origem sueca, e o inglês, ou o espanhol, ou o russo, ou o francês, também está no currículo. Todas essas línguas. Enquanto nós aqui temos muito preconceito com línguas estrangeiras. E até uma dica que eu ia deixar para vocês. Enquanto vocês puderem, quando vocês puderem, façam cursos e aprendam uma nova língua. Porque além de você ser um professor da sua escola, você é um professor que pode ir além dos muros da sua escola e além das fronteiras do seu país. E isso, para mim, foi valioso. Eu sei o quanto eu sofri para eu poder aprender, entender a educação de lá, porque eu não entendia o que os professores falavam 100%. Né? Meu inglês não é perfeito. Mas eu tive a oportunidade para isso e não me atentei na hora certa. E agora, ainda bem que eu não perdi essa oportunidade, mas por muito pouco. Então, vocês têm tempo para isso ainda, certo? Vocês ainda têm tempo para fazer. E uma educação internacional, que é onde o Brasil poderia chegar, lá eles já têm. Então, é resultado disso. Certo? 6 pessoas aqui responderam só, tem mais pessoas, mas só 6 responderam. Bom, pessoal, isso aqui é uma nuvem de palavras, e as palavras que mais apareceram aqui foram aprendizagem, processo. A palavra que está em maior destaque
é a palavra aprendizagem. Então, foi a palavra que foi mais repetida por vocês. Né? Essa ferramenta aqui vocês podem utilizar numa aula de vocês para dinamizar o processo. E aí entender, colher a opinião dos alunos, fazer com que eles possam participar sem serem identificados, porque aqui eu não sei quem respondeu, mas eu sei que 6 pessoas responderam. Então, eu posso entender essa ferramenta como um termômetro da minha aula, certo? Vou voltando aqui, enquanto eu vou voltando, eu vou responder as perguntas aqui. Pode-se dizer que se baseia muito na tendência pedagógica progressiva? Não se baseia na tendência pedagógica progressiva, se baseia em todas as tendências pedagógicas. Está aí a grande importância aí o grande destaque que eu dou para as questões pedagógicas na Finlândia. Eles não dão destaque, eles exploram todas. Então, se eles se focam em uma, eles deixam de aproveitar o que tem de bom nas outras. Inclusive, isso eu vejo muito nos textos. O José William Vezentini também tem um livro, eu li um livro dele para escrever um artigo. Um tempo desse, ele fala sobre a importância também das metodologias tradicionais. Elas têm coisas importantes. Cada metodologia tem sua época. Cada metodologia tem sua importância. E lá eles não se focam em uma para passar o resto da vida toda estudando uma. Eles veem todas e são capazes de tirar de cada uma o que é mais importante delas. E aí eles elaboram estratégias e currículos baseados nisso. Então, a importância de não se focar somente em uma é um destaque que eu dou para questões pedagógicas lá. Aqui no Brasil temos escolas federais, estaduais e municipais. Na Finlândia existe essa divisão de administração? Deixa eu só me lembrar aqui, viu? Como é a questão lá das escolas. Existem as escolas, em todas as cidades existem as escolas, 1, 2, quantas forem necessárias. Existe a educação superior, que é responsabilidade do Estado, responsabilidade federal, aliás. Tem as escolas municipais, aliás, as escolas no município, de ensino fundamental e ensino médio, elas são organizadas, se eu não estiver enganado, pelo município. Existe uma diferenciação, mas eu não sei te responder agora, certo? Eu não sei te dizer agora, mas existe uma segmentação hierárquica. Mas, em específico, a escolha, por exemplo, dos secretários de educação, ela é responsabilidade do município, e esse município ele vai ter um certo controle das questões pedagógicas e administrativas das escolas que estão ali naquela cidade. Mas a manutenção é do governo federal. Acho que é mais ou menos assim. Certo? Eu não tenho certeza. Eu sei que a manutenção em termos de recurso é federal. Só, certo. Oi. Anderson, a respeito do modo de avaliação lá dos alunos, classifica da mesma forma, com avaliação diagnóstica, avaliação somativa, avaliação formativa? Avaliação diagnóstica, formativa e somativa existe como em qualquer outro lugar, mas a mais valorizada é a avaliação formativa. Ela acontece todos os dias na aula. E aí não acontece como sendo um momento, mas como sendo um processo. É como a gente entende. A avaliação formativa e somativa, a avaliação formativa e diagnóstica, ela é um processo. Então, eles fazem avaliação diagnóstica, eles fazem avaliação somativa, mas eles prezam sempre pela avaliação formativa. E aí eles variam, eles desvinculam a ideia de avaliação da ideia de prova. E aí uma coisa importante, eles têm provas lá, tem, nas escolas. Mas ao sair das escolas, não tem uma prova que avalie o conhecimento que o aluno adquiriu. Existe uma prova geral, mas ela não é igual ao Enem aqui. Certo? Isso é uma coisa que eu não posso explicar muito bem porque eu não li muito sobre, mas eles têm uma outra concepção de avaliação, que é desvincular a ideia de avaliação do conceito de prova. É muito importante. E aí eles prezam muito pela avaliação formativa, tanto por conta da melhora que o professor pode fazer nas suas metodologias, quanto o aluno pode ter em relação ao seu conhecimento. Vamos lá. Voltando aqui, as metodologias ativas, elas são estratégias de trabalho pedagógico que buscam colocar o estudante como agente do seu próprio processo de aprendizagem e tem o intuito de tornar todo o aprendizado significativo. E aí uma palavra muito importante da educação finlandesa. O aprendizado para eles tem que ser significativo. Se não for significativo,
ele não faz sentido, o aluno não vai querer ficar na escola. E aí eles fazem isso como? Tentando a todo instante vincular o que está sendo ensinado ao que o aluno pretende aprender e ao que o aluno precisa para aprender. E aí eles têm lá uma concepção de ensino que é chamada de less is more, que é menos é mais. Eles prezam por currículos enxutos, inclusive já era uma crítica que eu tinha aqui do Brasil quando eu pegava o livro didático de geografia. A gente abre o livro didático de geografia, você vê 300 páginas de assuntos que os alunos não vão aprender. Por mais que você passe o ano todo ensinando só ele, não vão aprender, porque não está na realidade do aluno. Ah, professor, mas aí eu posso trazer para a realidade do aluno? Posso. Mas como é que eu vou trazer um assunto lá da Rússia, sobre a Sibéria, para a realidade do meu aluno que mora no semiárido? Eu posso trazer de Israel, eu posso trazer da África, em algumas regiões da África, posso. Posso trazer do Atacama, mas da Rússia, lá na Sibéria, é bem mais difícil para mim. Então, por que eu vou passar mais tempo, vou gastar minha energia enquanto professor e ele enquanto aluno, para tentar ensinar uma coisa que ele vai aprender, talvez, mas ele nunca vai precisar? Como? Por que eu preciso me focar nisso? Eles pensam muito isso. Eles se perguntam qual é o objetivo desse conteúdo para o meu aluno. Porque aqui o aluno pergunta, qual é o objetivo desse conteúdo para mim? Lá é o professor que se pergunta, qual é o objetivo desse conteúdo para o aluno? Ah, mas a gente tem que trabalhar o livro inteiro. Bom, no Brasil existe sim essa situação, mas não é uma questão necessária. Você pode até ser obrigado a trabalhar o livro inteiro e dar todos os conteúdos, mas seu aluno não vai aprender nem 50% daquele assunto. Certo? Camargo e Daros, inclusive um livro que eu vou indicar para vocês no final, eles dizem que as metodologias ativas, elas baseiam-se em formas de desenvolver o processo de aprender. A metodologia ativa, ela se foca no processo de aprendizagem. Quais são as estratégias que eu tenho à minha disposição para fazer você aprender mais e melhor, por conta própria e dentro daquilo que você precisa. Utilizando experiências reais ou simuladas, visando resolver os desafios da prática social ou profissional em diferentes contextos. Janaína, as metodologias, quais foram as novas metodologias que você aprendeu na Finlândia? Eu aprendi várias, algumas eu já apliquei, e aí como você centralizou nas que eu já apliquei, eu vou falar daqui a pouco algumas, certo? Mas foram várias metodologias que eu aprendi. Na verdade, várias que eu vi, né? Mas eu só vou dizer que eu aprendi no momento que eu botar em prática. E aí que eu consegui um bom resultado. Aí eu vou dizer que eu aprendi. E eu vou poder melhorar, eu vou poder, vamos dizer, fazer as adaptações necessárias. Mas daqui a pouco eu vou falar alguns exemplos, tá? E um exemplo em específico, que é o que estava no tema da conversa. Eu trouxe para vocês aqui essa pirâmide. Essa pirâmide, eu já tinha visto ela aqui. Eu tinha visto essa pirâmide em portais, em textos, em alguma coisa, mas eu nunca me atentei para ela. Junto com essa pirâmide, foi falado para a gente lá sobre a taxonomia de Bloom. Eu não vou falar sobre ela, porque eu não conheço muito bem, mas nós vimos, e junto com a taxonomia de Bloom, essa pirâmide aqui faz muito sentido. Se vocês puderem dar uma olhada na pirâmide de aprendizagem de William Glasser e na taxonomia de Bloom. Bloom, com B, viu? Vocês podem ver a relação. Tem vários textos falando sobre isso, que eu realmente não tive como ler para me aprofundar. Mas sobre as formas de aprender, eu me focalizei nessa pirâmide de aprendizagem para aplicar uma das metodologias que eu trouxe para a minha escola, para os meus alunos. O William Glasser, assim como outros autores vão falar também, que nós temos várias formas de aprender. Né? Não é novidade para ninguém, mas é bom a gente se atentar para isso. Nós aprendemos, quando lemos, apenas lemos, cerca de 10% daquilo que estudamos. Quando nós ouvimos, nós aprendemos cerca de 20%. Quando a gente observa, quando a gente vê, então quando tem um recurso imagético, nós temos cerca de 30%. Quando vemos e ouvimos, e aí, por exemplo, um videoclipe, um filme, nós aprendemos cerca de 50%. Tem muita gente que é muito bom com filme, né? Inclusive, filme e música, nosso amigo Edgley aqui, ele é perfeito nisso. Eu acho incrível a capacidade que ele tem de lembrar trechos de filme. Então, isso é muito da forma como a gente aprende. Cada um tem mais desenvolvidas certas habilidades nesse sentido. Sobre
aliás, conversando, perguntando, repetindo, relatando, tudo isso aí é taxonomia de Bloom, esses verbos aí. Nós aprendemos quando discutimos, ou seja, num debate, como a gente pode fazer dentro da sala de aula, em qualquer circunstância, nós aprendemos cerca de 70%. Por isso, aquela metodologia do debate do júri simulado, ela é muito legal para a aprendizagem. Quando a gente faz, ou seja, quando a gente põe a mão na massa, quando a gente, por exemplo, lê um texto, tem a palavra traduzir aí, quando você lê um texto, quando você escutou o texto, você aprendeu cerca de 30%, mas se você traduzir esse texto, você vai conseguir aprender cerca de 80%. E ainda tem mais. Se você conseguir falar esse texto, mesmo que seja lendo de uma forma simples e errada, mas você vai conseguir aprender até 95%. Por quê? Quando a gente fala, quando a gente ensina para o outro, a gente consegue aprender a maior parte daquilo que a gente estuda. Alves, eu não sei qual é o início do seu nome, Alves. Isso daí para você, sabe uma coisa muito legal para você estudar e para você aprender? Mapa mental e mapa conceitual. Se você puder dar uma olhadinha depois, eu acho que você já deve conhecer, mas Diogo, se você puder, Diogo, dê uma olhadinha, que mapa mental, inclusive eu estou usando agora com meus alunos, alguns não, por causa da distância, eu não tive como explicar bem para eles, por causa da questão da tela, né? Eu vou explicar de um lado da tela, eles vão ouvir do outro. Se a gente estivesse na sala, eu poderia explicar melhor. É uma metodologia que eu conheço há bastante tempo, mas eu não usava, porque eu tinha medo. Eu tinha medo justamente porque eu achava que meu aluno não era capaz, entre aspas, de aprender isso. Mas eu fui me despindo desses preconceitos que eu tinha em relação aos meus alunos. Meus alunos são capazes de cada coisa que eu mesmo não imaginava. Certo? Que nem mesmo eles imaginavam. Quando eu estimulei eles a fazer, eles melhoraram bastante. E aí eu comecei a utilizar agora o mapa mental e algumas turmas fizeram mapas mentais belíssimos, muito bons. Inclusive porque eu vi que tem alguns alunos que tinham muita habilidade com desenho. Eu vou já mostrar para vocês. Bem, sim, pessoal, antes de eu começar a falar a última parte aqui, eu já estou já encerrando, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade. Eu vou mandar para vocês também esse link aqui do formulário. Eu havia falado com o pessoal para eu passar para vocês uma frequência. Essa frequência aí é só para que eu possa apresentar para a comissão do programa, certo? Porque durante a formação, nós somos estimulados a fazer esses workshops, a fazer essas demonstrações. Né? E aqui é um exemplo disso. Esse espaço é falando sobre o meu projeto, então vai me servir como parte dele. Então eu vou relatar depois sobre essas experiências. Esse registro de frequência não é para usar em projeto, não é para usar em artigo, é somente para eu apresentar como comprovação de que eu apliquei esse workshop, ok? Então, por favor, se vocês puderem ir respondendo aí, irem respondendo com as informações necessárias para poder eu registrar, certo? Agradeço bastante. Quem não quiser responder também não é obrigatório, mas se vocês puderem responder, eu agradeço. Samuel está dizendo aqui o mapa principalmente para a categoria geográfica. Essa semana, Samuel, inclusive, foi um dos temas que eu passei, foi das categorias geográficas. Depois que eu terminei o conteúdo, eu pedi para eles fazerem um mapa mental no primeiro ano, primeira série. Bom, sobre a pergunta de Janaína. As metodologias que eu trouxe, muitas delas foram baseadas nas questões emocionais. Lembra que eu falei lá no início daquela foto que nós estávamos ao redor de uma mesa? Nós estávamos ali num resort. Resort entre aspas, tá? Não é que nem o Marina Park, não é que nem o Beach Park, não. O resort deles lá é um pouco diferente. O resort deles é onde tem sauna, tá? O resort dele é onde tem um lago, uma coisa assim. Enfim, era uma espécie de hotel fazenda. Nós passamos 2 dias nesse hotel fazenda, logo na primeira semana. Com o passar logo no primeiro dia de aula, nós tivemos uma situação bem tensa, sabe? Eu com meu inglês perfeito, só que não, tive uma situação bem constrangedora, bem, assim, peculiar, que não convém passar aqui, falar para vocês. Mas não só eu, como os meus colegas, ficaram assim meio ressabiados, ficaram um pouco constrangidos, porque nem todos também tinham inglês perfeito, mas eu fui o bode expiatório, né? Eu que
travei na hora, tive problema para falar na hora e levei uma chicotada. Lá eles também têm, eles também dão as chicotadas dele igual a gente faz aqui com nossos alunos. Chicotada que eu quero dizer não é palmatória, não, é só a questão do chamar a atenção, de puxar a orelha. Eles fazem isso, porém, de uma forma mais leve, mais cuidadosa, sem magoar, entre aspas, o aluno, sem criar ali um clima ruim. Mas nesse dia, infelizmente, saiu, né? Aconteceu que a professora, pelo tom, assim, pela forma que foi um momento específico. E aí, durante essa semana, já estava programado, não foi porque isso aconteceu, já estava programado, a gente foi para um resort, nesse caso, para esse hotel fazenda, para ficar mais fácil de vocês mentalizarem. E lá nós ficamos 2 dias meditando. Mentira, não ficamos meditando, não. Nem fazendo yoga, não. Nós ficamos meditando nossos projetos. Nós ficamos lá nos conhecendo, conhecendo a cultura finlandesa. Se vocês puderem, podem entrar lá no meu Instagram, @rfernandes92b, fazendo aqui um merchan. Tem algumas fotos e alguns vídeos que eu fiz do período que a gente estava lá. E eles queriam, no final nós percebemos isso, a gente conversando, eles queriam nos imergir, realmente, imergir na cultura finlandesa de uma forma prática. Eles nos levaram para a natureza deles, para a cultura deles, para que a gente se sentisse mais confortável para aprender. Nos levaram para um lugar onde era calmo, silencioso e bastante interativo, vamos dizer assim. Nós pudemos criar lá laços, e foi lá onde nós criamos nosso home group, nossa pesquisa começou a andar mais rápido ali, nós podemos criar esses laços mais fortes. E eu entendi que uma parte da educação finlandesa se baseia no emocional. O emocional do aluno e o emocional do professor. Mas tem uma palavra que eu costumo dizer sobre a educação finlandesa. Eles querem que o professor e o aluno, em especial o aluno, ele se sinta confortável, ele se sinta bem em estar dentro da sala de aula. Inclusive, lá eles fazem uma discussão em torno de um conceito chamado well-being, que é bem-estar. Nós tivemos uma aula só sobre bem-estar. Exatamente, Nádia, educação afetiva, mas muito mais além disso, educação socioemocional. Primeiro, o aluno só entra na escola quando ele sabe criar vínculos com a família, com os amigos. Depois que ele entra na escola, ele não cria ali laços de estudo, ele cria laços de afetividade com o ambiente que ele está. Depois que ele está ali confortável, é que ele começa a aprender. Vocês tentem aprender num lugar barulhento, tentem aprender e estudar num lugar que é desconfortável para ver se vocês vão aprender. Nós não aprendemos. Então, se a gente não tem conforto, e aqui a gente não fala conforto do ponto de vista de cadeiras novas, de muito computador, de coisas tecnológicas, enfim, nós não falamos aqui de conforto físico, mas de conforto mental. E lá eles prezam muito por isso. Um exemplo, dentro das escolas, muitas salas, que lá as salas são temáticas, aqui na Paraíba a gente tem essa metodologia, não sei se no Ceará tem, mas na Paraíba nós temos essa metodologia nas escolas integrais. Cada professor tem sua sala. E cada professor, assim, cada matéria tem sua sala. Ou 2 matérias numa sala, às vezes sociologia e filosofia, dependendo da afinidade. E aí o professor e os alunos, eles ornamentam, tanto aqui quanto lá, tematicamente. Então, a disciplina ela é dada numa sala temática. Lá, diferente daqui, não existem muitas cadeiras. As cadeiras são confortáveis, mas não se diferem muito das nossas. As cadeiras são trocadas muitas vezes por puffs, sofás, carpetes, lugares em que o aluno vai ficar confortável. Professor, aí para copiar, como é que vai fazer? Bem, não é todo o tempo que ele fica lá. O aluno lá copia? Copia. O aluno de lá tem aula tradicional igual a nós? Tem. Mas existe uma multimodalidade dessas aulas para ele. Então, ele se sente mais confortável para a escola porque é um momento que ele se sente bem durante o dia. Então, o aluno lá gosta de estar na escola porque a escola é confortável para ele. E sobre as metodologias, eu vou trazer para vocês aqui o exemplo da gamificação, que é, em especial, como diz o Brian Burke, que é um livro que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele diz que a educação, que a gamificação, que no início ela não tinha nada a ver com a educação, ela é um processo emocional. Ela tem uma esfera emocional. A gamificação na educação ela tem que ser pensada do ponto de vista emocional. Porque a gamificação ela é pensada do ponto de vista transacional, que é quando você dá alguma coisa para ele e o aluno tem que dar alguma coisa em troca. Também tem isso, mas não é somente isso. E
a gamificação é pensada do ponto de vista do divertimento. São esses três ramos, vamos dizer assim, né? Esqueci a palavra que ele usa agora. Mas são essas três mentalidades. A gamificação, ela tem a ideia de transação, ou seja, eu dou algo para o meu aluno, o aluno me dá algo em troca, no caso, eu dou pontos, eu dou motivações extrínsecas, no caso, eu dou alguma coisa visível para ele, um prêmio, um bônus, uma pontuação, e ele me dá em troca o aprendizado. Tem também a gamificação no sentido do divertimento, que aí a utilização de jogos entra nesse princípio, mas gamificação não é a mesma coisa de utilizar jogos. E tem a última parte dessa ideia de gamificação, que é a que serve mais para a educação, que é a educação do ponto de vista, a gamificação do ponto de vista emocional. Como é que funciona essa gamificação do ponto de vista emocional? Você tem que ser capaz, para motivar seu aluno, de fazê-lo se sentir bem ao fazer as tarefas que você propõe. Você não pode obrigar seu aluno a participar desses processos gamificados. Esse é o primeiro ponto. Gamificação não existe se houver obrigatoriedade. O aluno só participa se ele quiser. Mas para você poder ter o engajamento nesse tipo do aluno, é necessário você já ter tido um contato físico com ele. Por exemplo, eu estou fazendo aqui, eu estou em 2 escolas, trabalhando aqui. Uma noite, uma turma que eu entrei agora, que eu nunca conheci, não conheço ninguém, e com uma que eu já tenho trabalhado há 3 anos, em outra escola. Nessa escola é onde eu estou desenvolvendo as minhas práticas de gamificação. Nessa outra escola que eu entrei esse ano, eu não me atrevi a fazer porque eu não me sinto confortável. Eu sei que os alunos não têm comigo nenhum vínculo afetivo. Primeiro, porque nós só tivemos 2 semanas de aula. Então, muitos eu nem conheço pessoalmente. Para eu criar uma estratégia gamificada, eu já falo como é isso, eu tenho que ter um vínculo emocional com o meu aluno. Emocional de quê? Ele tem que saber que eu estou ali para ajudar a ele e ele tem que estar apto a receber os meus desafios e as minhas propostas. Tudo passa pela questão do envolvimento pessoal, para que a gente chegue ao envolvimento pedagógico, que é onde o aluno vai aprender. No caso, a gamificação é o quê? Na prática, ela surgiu no mundo empresarial, para motivar aquele sistema de recompensas para o vendedor da loja vender mais. Tem a ver com gamificação? Tem. É um exemplo que tem a ver com gamificação, certo? O Brian Burke diz que não é gamificação aquilo, mas tem a ver. A Flora Alves, ela traz esses livros que eu estou mencionando, eu vou mostrar para vocês depois no final e vou deixar um link deles em PDF. Fora esse do Brian Burke que eu falei que eu não tenho. A Flora Alves, ela traz esse triângulo aqui no livro dela, Gamification, mostrando que a gamificação ela passa pela introdução na educação de dinâmicas, mecânicas e componentes, ou seja, de elementos de jogos para motivar, para engajar alunos, para permitir que o aluno se sinta motivado, não somente para eu motivar, mas para que ele se sinta motivado a participar das minhas atividades. E aí essas atividades vão envolver vários elementos, como, por exemplo, constrições, ou seja, barreiras que aquele aluno tem que superar, porque a necessidade de uma atividade para um aluno, ela muitas vezes não é visível. O objetivo não é visível, tanto porque a gente não fala, como porque ele não consegue perceber. Então, ele tem que ter desafios durante todo o processo. Nós temos que ter. Essas constrições, elas são essas barreiras que o aluno tem que superar. Metas, vamos dizer assim. Narrativa, para professores de linguagem, ela é muito boa, porque é a questão do jogo. Os jogos, quase todos, têm narrativa. As emoções, elas afloram. A competitividade pode não ser boa sempre, mas ela também é boa. A coletividade, o trabalho em grupo, a ideia de evolução, o aluno se sente feliz por ver que está evoluindo. A progressão, né, que tem a ver com essas emoções, a progressão ela gera emoções. No caso, esses daí são dinâmicas, algumas dinâmicas. Nós temos também algumas mecânicas, como, por exemplo, os desafios, desafiar o aluno a fazer uma determinada tarefa e aí ele vai receber algum benefício através disso. Recompensas, o feedback. O feedback é o elemento que está em todos os jogos. O feedback ele pode ser automático ou ao final do processo. E aí é aquela pergunta que o Samuel fez. Lá eles utilizam a gamificação para poder dar feedbacks positivos ou negativos para o aluno. O aluno foi bem, o aluno foi mal. Através do feedback o professor vai deixar isso claro. Então o feedback ele é um elemento importante em todo o processo de gamificação.
As transações, né, claro, dar e receber pontos, isso aí também faz parte. Cada professor, ao entender um pouco melhor sobre gamificação, vai escolher a sua estratégia, certo? A minha estratégia pode não ser ideal para vocês, eu vou já explicar como é que eu estou fazendo. Os níveis, o aluno que vê que ele está subindo de nível, ele tende a, psicologicamente, entender o processo como um processo evolutivo. Então, ele está evoluindo. Ele transmite aquilo para o próprio aprendizado. Então, ele vê que ele tem que se esforçar mais porque ele vai continuar subindo. Os badges e medalhas, e aí são aqueles benefícios que você recebe, por exemplo, no jogo. Quando você está jogando e você recebe uma medalha por conta de um nível que você passou. De uma pontuação boa que você fez, de uma boa colocação no ranking. Nós temos o ranking também, nós temos os pontos, e nós temos uma coisa muito importante para atrair a atenção do aluno, os avatares, os personagens, que o ideal é que sejam personalizados pelos próprios alunos, ou seja, que eles mesmos escolham os personagens que eles gostam. Isso vai atrair a atenção deles, porque eles vão se sentir mais representados dentro da atividade. Essas atividades gamificadas, elas duram quanto tempo? O tempo que você, professor, escolher. O tempo que o professor escolher. Eu posso fazer semestral, bimestral, anual, eu posso fazer diária. Eu posso fazer uma atividade gamificada dentro de uma aula ou dentro de 2 aulas, certo? Então, depende do professor. Mas qual é o objetivo final da atividade gamificada? Manter o fluxo, o flow. Flow é o quê? Dentro da teoria do fluxo. O professor tem que ser capaz de dar ao aluno, e não somente em torno da gamificação, mas o professor tem que ser capaz de dar ao aluno uma motivação extrínseca, ou seja, aquela que o aluno vê, o ponto, o badge, a medalha, mas o professor tem que ser capaz também de dar a motivação intrínseca. A Flora Alves explica muito bem isso. A motivação intrínseca, o flow, não é nem a intensidade, Diogo. O flow é manter o mesmo nível. Porque vamos pensar o seguinte, a atividade, se ela tiver uma intensidade muito alta no início, ela tende a cair depois. Toda atividade é isso. Quando você começa a estudar para alguma coisa, você estuda, depois se cansa e começa a parar. O ideal é que você tenha uma rotina sempre mais ou menos na mesma velocidade, no mesmo, para que você, dentro do seu tempo, você possa continuar subindo. E essa é a teoria do flow. Quando o professor dá uma motivação extrínseca muito grande, o fluxo ele cai, porque a motivação intrínseca está pequena. Então, ele começa a baixar a sua motivação. O que é motivação extrínseca e que baixa a motivação? Por exemplo, o professor faz atividades e dá ponto para os alunos. Se a atividade é muito fácil, se o desafio é muito fácil, o aluno vai pensar, eu vou me esforçar para isso? Não. Eu vou fazer de todo jeito. Se a atividade é muito difícil e o benefício, ou seja, a motivação extrínseca é muito pequena, atividade difícil, estímulo pequeno, o aluno vai dizer, não, eu não sou capaz. Então, o que o professor tem que fazer? Ele tem que deixar claro para o aluno, e aí entra a motivação intrínseca, que o aluno é capaz. Como? Ele tem que saber mediar a dificuldade das atividades, dos desafios e das evoluções, seja de níveis, seja de pontos e de ranking. Se o aluno começa indo muito bem, vai bem, chega um momento, antes do final, na metade, ele já atingiu o objetivo dele, ele já vai ver, eita, foi fácil demais, vou nem me esforçar. Mas o aluno está vendo que... e aí vem a contrapartida. Se o aluno entra numa atividade estimulada pelo professor e viu que está demorando demais para ele crescer, ele desiste. Parou, não sou capaz, vou parar por aqui. Então, se o professor ele é capaz de modular isso daí para que fique bem balanceado, o estímulo do aluno vai se manter desde o início até o final. Isso é a teoria do flow. E isso é a motivação intrínseca bem balanceada com a motivação extrínseca. Certo? Eu estou já acabando, viu, pessoal? Vou só trazer alguns exemplos para vocês aqui, vou ficar dentro do tempo. Aqui eu trazer para vocês alguns badges que eu criei para mandar para os meus alunos nas atividades que eu estou fazendo. No início do ano, eu utilizei esses daqui da direita. Eu imprimi, fiz alguns adesivos e a cada nível que os alunos subissem, eu ia dando um adesivo para eles, para ele colar no caderno, para ele colar no mural que a gente fez na sala. E esses daqui da esquerda, eu fiz para agora, para esse período, eu fiz utilizando o Bitmoji e o Canva. São 2 ferramentas bem legais, se vocês quiserem utilizar depois, vale muito a pena. E aqui eu deixo o link para se vocês quiserem acessar as minhas propostas de gamificação, vocês podem dar uma olhada. Essas
medalhas de nível, eu mando no grupo do WhatsApp da turma. Sempre que o aluno, quando ele faz as tarefas, as atividades, as propostas que eu tenho para ele, por exemplo, estar na aula online pontualmente dentro do prazo, dentro do período de carência, né? No caso, na tolerância de atraso. Se o aluno entrega as atividades em dia, se ele entrega no primeiro dia, se ele entrega no último, a pontuação vai variando, dependendo de cada tarefa que é proposta, de cada desafio. E aí, basicamente, para encerrar, eu trazer para vocês um exemplo aqui dos frutos, né, que vamos dizer assim, que tem dado essas atividades. Eu trouxe também as experiências das redes sociais que os alunos lá utilizam na Finlândia. Lá, os alunos divulgam o trabalho deles nas redes sociais. A gente sabe que a rede social ela tem muito problema, mas ela também tem muito benefício. E aí fica a critério de quem segue e o que você segue. E eu resolvi passar para os alunos esse desafio, né? Semanalmente, eu propus a eles que seguissem perfis de geografia. E nesses perfis de geografia, que eu conheço, obviamente, que eu sei do conteúdo e que eu sigo, eu instiguei eles, dentro da gamificação, a procurar livremente, eu não obriguei, eles faziam se quisessem, eles procurariam livremente qualquer postagem desses perfis e copiariam o texto e fariam a impressão da foto. No caso, eles não têm impressora, eu pedi para me mandar e eu imprimia. Né? Eu estou imprimindo para eles. Coloco as imagens pequenas, várias imagens numa folha, tranquilo. E aí, eu disse, inclusive, vocês, se for um vídeo, você achou interessante um vídeo, disserte sobre o vídeo, fale o que tem no vídeo. Ou então, se você quiser, você pode desenhar. E aí, alguns fizeram. Eu trouxe só o exemplo de uma aluna, mas outros fizeram. Uns 5 ou 6 fizeram desenhos. E esses aqui eu achei incríveis. Por quê? Por que eu priorizei esse trabalho? Lá naquela pirâmide da aprendizagem, a gente viu que quando a gente lê, quando a gente vê, quando a gente escreve, a gente aprende mais. E quando você faz, quando você pratica, chega a 80%. Então, aquele aluno que desenhou, eu garanto para você que aquele conteúdo ficou mais vai ser mais permanente na mente dele. E aí a proposta está dentro da gamificação. Então, cada postagem dessa que ele envia para mim, eu registro uma pontuação para ele, que no final ele pode trocar por benefícios para ele dentro das outras atividades que a gente faz. Eu também costumo utilizar uma ferramenta chamada Kahoot. Talvez vocês conheçam, talvez não conheçam. Se não conhecerem, anotem aí, deem uma olhadinha, uma pesquisada. Tem vários tutoriais legais na internet. É uma ferramenta que está grátis agora, mas a versão grátis dela é muito boa. Para você utilizar em sala de aula, seja qual for o segmento, você vai ter um engajamento bem interessante. Porque o Kahoot ele é um aplicativo para atividades gamificadas. Certo? E aí, por último, deixa eu ver se é para encerrar. Encerrar aqui, dentro do tempo. Agora eu consegui, que eu sou ruim de cumprir esse tempo, sempre passo. Eu trouxe para vocês aqui dos livros que eu mencionei. Esses 4 livros, com exceção desse daqui do meio, do branco, do Brian Burke, vocês podem encontrar nesse link que eu estou colocando aqui, tá? Se vocês quiserem acessar esse link, podem anotar aí as letras maiúsculas e minúsculas do jeito que está aí, viu? Anotem e pode colocar lá no Google, vocês vão achar a pasta no Drive com esses PDFs. Ah, professor, não é legal não compartilhar PDF assim não, mas aí eu quero compartilhar o conhecimento desses livros, tá? Não estou pirateando nada não, estou só levando para vocês um material que vai ser útil para vocês. Caso contrário, você não deseje acessar o link e entrar para pegar o livro, esses livros são muito baratos. E eu garanto para vocês que na leitura, principalmente desses 2 livros aqui, vocês vão ter muitos insights criativos. Como assim? Vocês vão ter muitas ideias legais para vocês levarem para a sala de aula de vocês. Se vocês não trabalham ainda, leva para a prática cotidiana. Você vai entender um pouco sobre como nossa mente funciona em relação ao aprendizado, certo? Se fala muito sobre isso. Então, fica a sugestão para vocês aí. Esse material, se vocês quiserem, vocês podem baixar, vocês podem fazer a leitura. Se quiserem comprar, que óbvio é melhor, vocês vão encontrar bem baratinhos na Amazon. No site da Amazon eles custam 25, 30 reais por aí. Pelo menos na época que eu comprei. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Abrimos aí agora. Acho que agora vocês vão abrir para perguntas. Encerro aqui a minha fala. Nilson, Oi.
Vai ficar à vontade agora. Ronilson, Oi. Ronilson, a respeito da aprendizagem, né? Como a gente vem discutindo hoje pela tarde, eu mandei um texto para você dar uma olhada pela manhã. Que você até tinha me falado que lá na Finlândia os professores trabalharam muito essa questão da aprendizagem, das revisão, né? Como é realmente o nosso cérebro trabalha na aprendizagem. E, por exemplo, o que você vê hoje, você vai avançando conteúdo, com o tempo você esquece, né? Uma das questões, quando eu fui para o meu primeiro estágio, né, dentro da sala de aula, eu me admirei muito com o professor, porque eu perguntei a ele, como é que você faz, você não esquece o conteúdo que está no livro, não trisca no livro didático para dar aula? Aí ele me respondeu, isso aqui é anos de experiência, anos de prática, anos de leitura, não é isso? Aí eu gostaria que você falasse um pouco como foi esse processo lá, das revisão que o professor falou lá para você. Por favor. Essa questão da prática, ela é comum a qualquer pessoa, né? Como eu disse, quando você pratica, quando você ensina, você aprende mais. Então, o professor que está muito tempo na sala de aula, e é mais, eu só vou fazer uma ponderação, não necessariamente significa dizer que ele tem bastante domínio sobre aquela área. Ele tem domínio sobre aquele conteúdo que ele está falando, mas é possível, não quer dizer que é o caso, é possível que esse professor seja bastante engessado. Ele dê aquela aula, a mesma aula, o resto da vida, porque ele está confortável dando aquela aula. Mas os alunos não estão confortáveis, né? Mas em relação ao aprendizado, é o que você mencionou no livro lá, eu não conheço o livro, mas os professores falaram bastante, que para que a gente possa aprender, a gente tem que estar sempre com a nossa mente trabalhando. Se você, em relação àquele tema, aquela temática, né? Se a sua mente trabalha em torno daquele aprendizado, você aprende com mais facilidade. Você pode aprender mais. E aí tem técnicas, né? Mecanismos para isso. E aí depende também de cada pessoa. Em relação a outra coisa que a gente tinha falado mais cedo, e você mencionou agora, eu gostaria de mencionar o horário das aulas que eles têm lá. Uma discussão que existe no Brasil aqui, algumas pessoas falam sobre o tema, e quando vocês puderem, se quiserem ver um pouquinho sobre, também tem alguns textos à disposição na internet. O horário que o aluno, lá na Finlândia, ele entra na sala de aula. Na verdade, é o horário que ele entra para estudar. Né? Primeiro porque a Finlândia é um país no norte, país que fica próximo ao Círculo Polar Ártico, consequentemente, 6 meses do ano lá, o sol se esconde bem cedo, o sol nasce em torno de 10 da manhã, no início de dezembro, nós estávamos lá ainda, o sol nascia, o sol aparecia, na verdade, um pouquinho dele, às 10 da manhã, e ele se escondia, ele se punha em torno de 3:30 da tarde. Então, a escola, ela funciona mais ou menos nesse processo. O aluno, ele chega na escola 9 da manhã e sai, às vezes, 3 da tarde. Às vezes, ele sai meio-dia. E aí, cada aula, entre uma aula e outra, tem um intervalo de 10 minutos. Para quê? Para que o aluno se sinta confortável em estar na escola. E uma coisa importante, que é o horário. Aí você, depois, se o Samuel quiser passar aquela tabela que você me mostrou, achei bem interessante. Aquela tabela é bem dentro do que os professores falaram. Por quê? Normalmente, nossa cabeça, nossa mente, ela não está aberta ao aprendizado às 7 da manhã. Que hora começa a nossa aula? 7 horas da manhã. Aí chega na escola o professor emburrado, eu chego assim, né? Porque eu acordo de mau humor, eu acho que eu não sou o único. E eu entro na sala de aula de mau humor, mas eu não desconto no meu aluno, claro, obviamente. Eu chego ali ainda sem ter acordado. Isso é biológico. Então, além disso, a própria luz, e por isso a aula deles começa mais tarde, a própria luz estimula nosso despertar. E eles despertam no horário certo, mas eles vão para a escola um pouco mais tarde, porque é quando o sol já tem aparecido, eles ficam na escola até um pouco mais cedo para não voltar para casa escuro, porque eles têm a sensação de que existe dia para eles. Então, para vocês terem ideia, um dos problemas lá que nós perguntamos aos professores, e eles disseram que os alunos de lá têm muito, e é muito, para eles, é um problema gravíssimo, é a questão da depressão. E, claro, a depressão é gravíssima, mas em comparação ao que nós temos aqui, os problemas lá de depressão parece até pequeno, mas na verdade não é, porque o povo finlandês ele é um povo muito frio do ponto de vista social, de sociabilidade eles são muito acanhados, dificuldade de se relacionar em grupos, mas não como se fala por aí no dito popular, vamos dizer assim. Culturalmente, muitos pensam que eles são
não conversam com ninguém. Não é assim. Eles têm muita seleção, são muito seletivos ao falar com alguém, ao conversar com alguém. Abraços, aproximação. Tanto é que agora, na pandemia, eles saíram, não estão nem um pouco preocupados com o distanciamento social, porque eles não vivem muito próximos uns dos outros, como a gente aqui, né? É cultura deles. Então, nessa questão de aprender, eles precisam estar bem psicologicamente. E a depressão é um problema para eles. Quanto mais cedo eles chegam na escola, menos eles vão aprender. Então, isso tem a ver com o que nossa mente tem de preparação para aquele aprendizado. E aí envolve nós aqui também no Brasil. A gente tem nossas horas ideais para estudar, nós também não ficamos bem em determinados momentos, situações, não dá para a gente estudar porque não adianta, a gente não vai aprender. Se você está com muito problema, enfim, eles levam muito em consideração essas questões psicológicas e valorizam muito a questão valorizam muito essa questão de estar com a saúde mental em dia. E aí, inclusive, uma coisa que a gente já falou sobre no nosso podcast, que eu mencionei para vocês no início. Tem lá no podcast Professorando, o nosso último episódio, os 2 últimos episódios, na verdade, foi falando sobre educação emocional. E a gente fez um paralelo entre a educação emocional aqui no Brasil e algumas realidades que a gente tem lá na Finlândia. 2 professores, colegas nossos aqui, fizeram uma participação bem interessante. Eu sugiro vocês acompanharem lá. Responder a pergunta aqui da Nádia. O nome, as ferramentas que eu utilizei na gamificação foi o Bitmoji. O Bitmoji você pode instalar no celular, que ele vai gerar o seu avatar a partir de uma selfie. Você tira a selfie, vai fazer o seu avatar e você só personaliza. E o Canva, junto com o Bitmoji ele é agregado ao Canva. Você abre o Canva, que é uma ferramenta online, também tem para celular, e você pode fazer edições lá de fotos, você pode fazer artes. Ele tem uma versão grátis que é muito boa. E junto do Canva você pode agregar o Bitmoji. Aí você pode pegar seu avatar, seu personagem que você criou e usar para fazer os badges e as medalhas. Eu tenho utilizado bastante o Canva. Com licença, só lembrando, pessoal, que o formulário de chamada de presença já está disponível aí no bate-papo, né, no chat, e somente através deles vocês terão acesso ao certificado de ouvinte de hoje, né? E é isso. Obrigado. Ronilson, uma das coisas bem interessantes, como você falou, né, a respeito do horário, né, como eu tinha lhe mandado. Você vê, assim, eu tenho por mim, né, eu consigo ter um rendimento melhor na tarde. Já muitos amigos meus que eu já consultei, eles rendem mais pela manhã. Mas como você falou, né, nem sempre começa às 7 horas, mas tem dia que você não está rendendo nada, né? Às vezes você está com um problema psicológico, está com uma dificuldade, às vezes está com aquela preguiça. Aí, uma das coisas que eu costumo fazer, geralmente, quando eu vou estudar, eu gosto de colocar um cronograma no meu próprio celular. Coloco lá o cronograma, que ali eu sei as minhas horas líquidas de estudo. Por exemplo, se eu começo 7 da manhã e fico até 4 da tarde, né? Isso não quer dizer que eu estudei todo esse tempo. Ali eu vou saber pela hora do meu cronograma, se eu fiz uma pausa, o tempo que eu fui no banheiro, entendeu? E por esse cronograma eu consigo saber as horas realmente que foi de estudo. Quando você começa pela manhã, você pausa, você vai no banheiro, você vai beber uma água, aí você pode pausar o cronograma, para você saber mais ou menos o quanto você está rendendo naquele dia. E já tem dia que eu percebo que eu só consigo render 2, 1 hora, 3 horas, né? Mas o importante é ser contínuo. Correto. E você ter ciência de como é seu dia e você saber qual é o momento que você rende mais é ótimo. Para mim, por exemplo, eu só rendo bem, consigo render melhor à noite. Eu não consigo estudar à tarde. Antes, agora eu estou melhorando a situação porque foi por livre e espontânea pressão mesmo. Foi o jeito. Porque eu tive que fazer as coisas, aulas de manhã, algumas, aulas à noite também, algumas, e planejar à tarde. Só sobrava tempo à tarde. Né? E também era o momento que eu podia estar conversando com os alunos. Então, esse momento que eu estaria conversando com os alunos, tirando dúvida, mandando atividades, interagindo, porque é o momento que a gente tem que estar livre, né, para resolver esses problemas, eu não tinha como estudar. Então, o Bitmoji e o Canva estão disponíveis, Janaína, na Play Store, também para iPhone também tem. São o Bitmoji, aliás, o Canva para celular eu não gostei muito não, porque é bem complicado as coisinhas mexer nele, mas dá para você fazer bastante coisa por ele também. E o Bitmoji é simples.
Além do Bitmoji, tem vários outros para você fazer avatares personalizados. Como eu estava falando, essa questão do roteiro de estudos é importante para qualquer pessoa, e roteiro de trabalho também. Então, isso vai priorizar a sua organização, e a organização vai lhe ajudar a fazer as coisas dentro do seu tempo, fazer melhor. Você não precisa nem preencher todo o seu tempo fazendo as coisas, você tem que preencher o seu dia com uma estrutura organizada, e é isso que eu também estou fazendo, inclusive. Mas, sempre lembrar que na estrutura de tarefas diárias, você tem que ter sempre os tempos de descanso. Entre uma tarefa e outra, você tem que ter os tempos de descanso. Ronilson, tem alguma idade certa para a gente aplicar esse modelo de gamificação? Porque eu acho assim, é só um achismo mesmo, né? Que caso a gente aplique esse modelo em crianças muito cedo, podem ser que elas não rendem futuramente em caso que não seja a gamificação, ou seja, que ela queira um prêmio por tudo, tá entendendo? Então, será que existe uma idade certa e como a gente pode lidar com isso? Não existe uma idade certa, Diogo, mas existe isso que você falou e é uma coisa que todos temos que ter cuidado. Como eu disse antes, a competitividade ela é uma emoção, ela aflora, vamos dizer assim, não é emoção, mas as emoções geram essa competitividade. As emoções geradas por essa competitividade, elas podem ser boas e podem ser ruins. E aí cabe ao professor saber mediar, mas correto. Pode acontecer não somente com a criança mais nova, mas também com o adulto. Né? Tem experiências de professores, inclusive eu fiz o curso com dois professores lá do Rio de Janeiro, um curso sobre gamificação, e eles utilizam essa gamificação deles no nível superior, no ensino superior. Mas como é que eles fazem? É diferente, por exemplo, eles não vão usar medalhas personalizadas utilizando coisinhas mais infantis. Por exemplo, você não vai usar personagens de desenho infantil, você vai utilizar personagens de desenho, de filmes, por exemplo. Você pode utilizar, em vez de trabalhos individuais, você pode utilizar trabalhos em grupo, que aí eles já estão mais maduros para trabalhar em grupo. E o feedback, o retorno, o prêmio, ele pode não ser, como eu disse, transacional, ou seja, não necessariamente você vai dar alguma coisa que é, entre aspas, um brinde para aquele aluno. Você vai dar para ele um incentivo para que ele continue, porque ele está vendo que ele está evoluindo. Ele vai ver isso como? Através da nota, através do rendimento nas provas, enfim, várias coisas. Mas correta a sua observação. Isso daí é uma ótima discussão dentro da gamificação, ótima sim, é uma grande discussão dentro da gamificação que até que ponto eu posso incentivar meu aluno para ser competitivo sem que ele queira ganhar sempre, sem que ele não saiba perder, não saiba lidar com a derrota e que ele não ache, sem que ele ache que tudo tem que ter um prêmio por trás, né? Como é que eu posso fazer isso? É isso que eu estou tentando investigar. Inclusive, essa ideia de pesquisa eu vou levar mais adiante, eu estou começando a aplicar, eu estou tirando as minhas conclusões, estou vendo o que não dá certo, o que dá certo, e vou levar adiante. Pretendo levar essa temática para uma pesquisa de mestrado, para uma pesquisa de uma especialização, enfim, o que aparecer mais adiante eu vou levar para investigar. E, porém, tem aí, como eu falei lá no início, cada professor é que tem que encontrar a sua maneira, porque a maneira que eu fiz pode não dar certo na sua turma. E a maneira que você fez pode não dar certo com a minha turma. Alguém ainda tem pergunta, pessoal? Pode ficar à vontade. Ronilson, a respeito dessa metodologia ativa, né, do estudante, do aluno, ele ser o seu próprio agente da prática, né? Essa é uma das questões que a gente vem trabalhando bastante, né, no nosso curso, nas nossas pesquisas, apesar das pesquisas que eu fiz com o professor João César, né, a gente trabalhava muito essa questão da prática pedagógica dentro da sala de aula, o chão da sala de aula, né? Você percebe que muitos alunos, né, da graduação, quando está no quinto, sexto semestre, quando ele vai realmente para a prática, ele tem uma grande dificuldade ali, né? Porque ele vai ver a principal situação dele no seu fazer em sala de aula. No seu ponto de vista, você também aconselharia os estágios ser realmente no segundo, terceiro semestre, para o aluno já conhecer mais ou menos essa prática? Não.
eu acho um risco enorme, porque aí você só vai adiantar a evasão do aluno. Em vez dele sair no quinto, ele vai sair no segundo. Ele vai sair do mesmo jeito. Por que falta? Ele falta se reconhecer como professor. Eu vou citar o meu exemplo. Eu me reconheci como professor em qual semestre? Quarto. Quando eu comecei a fazer seminários. Olha só, seminários são coisas naturais de qualquer curso de graduação, mas eu só fui fazer um seminário propriamente dito no quarto semestre, no momento que eu já estava dando aula no estágio 1. Aliás, não estava dando aula, que é o estágio de observação na minha época. Eu já tinha entrado em sala de aula, eu já tinha visto que era sofrível a realidade de alguns professores, e eu não tinha ainda apresentado um seminário, né? Seminário não é apresentar pegando negocinho e lendo, não. É aquele seminário que eu me motivei para apresentar. Depois disso, depois dessa apresentação, eu me reconheci como professor. O que é que falta para esses alunos? É adiantar o estágio para já ele ir para a sala de aula? Não. É adiantar a sala de aula lá fora para dentro da sala da graduação. E aí o exemplo que eu citei para vocês lá no início, nossas aulas na Finlândia, elas foram 90% práticas. Nós não estudamos estudamos só um, que foi o Bloom, né? A taxonomia de Bloom. Mas nós não estudamos aprofundado, não pegamos um texto dele para ler, não. Nós fomos para lá para botar em prática o que eu aprendi, o que os outros aprenderam na nossa graduação, teoria. Nós vimos Paulo Freire lá, vimos texto? Não. Nós vimos a prática de Paulo Freire, na educação libertadora. Nós vimos aí o ideal de Piaget, do behaviorismo. Vimos o behaviorismo lá. Como? Praticando o behaviorismo, indo para a floresta, sabendo como é que o finlandês vive. Isso é behaviorismo. Isso é comportamentalismo. Nós aprendemos praticando. Tá uma diferença que os professores... E aí, mais uma vez, eu vou fazer a minha propaganda. Eu acabei de escrever um artigo falando sobre o giramundo e eu falo sobre isso em relação à geografia. Se vocês quiserem dar uma procuradazinha, tá na revista de geografia do Colégio Pedro II. Nesse artigo, falando sobre o giramundo, eu falo sobre as contribuições que o programa pode dar para a gente na geografia, mas de modo geral para qualquer professor. Né? E eu costumo mencionar o seguinte, eu falei lá, na verdade, o seguinte, que a prática que eles nos trazem é capaz de nos fazer aprender o conteúdo. E eu menciono que nas universidades no Brasil, e claro, talvez hoje não seja mais uma regra, mas há pouco tempo atrás isso era uma regra, o professor da graduação, licenciatura ou não, ele não bota você para praticar, ele ensina você a fazer. E ensinar você a fazer é diferente. Quando ele ensina você a fazer, falando, aliás, né? Quando ele ensina você a fazer falando, e não ensina você a fazer também fazendo, mostrando como se faz, você não vai aprender da mesma forma. Então, se você coloca o aluno para ter contato com a realidade de uma sala de aula, antes de ele entrar na sala de aula, ele vai chegar lá preparado. O que foi que eu fiz quando eu estava na graduação na URCA? O que foi que eu fiz como professor do 8º semestre? Eu estava com a disciplina na época era a dinâmica socioespacial. A minha segunda avaliação era uma mini aula, igual a aula que era cobrada no concurso do Estado do Ceará. Eu passei para o aluno um tema, você vai estudar esse... Aliás, passei para o aluno um tema não, passei só as orientações do que fazer e como fazer. Pedi para ele elaborar um plano de aula e dar uma aula de 15 minutos. Muitos alunos chegaram para mim dizendo, eu nunca fiz isso, professor, eu nunca simulei uma aula. No 8º semestre, você nunca ter simulado uma aula, ou então nunca ter realidade de aula, é diferente, aula e seminário, viu? Você talvez tenha perdido muito tempo. Aprendendo o quê? Muita teoria que não foi agregada à prática. Então quer dizer que a teoria é ruim? Jamais. Mas a teoria tem que vir sempre atrelada a essa prática. E foi isso que nós vimos lá bastante. Foi isso que me permitiu, por exemplo, ter segurança para aplicar metodologias ativas. Eu já ouvia falar em metodologias ativas. Para entender de metodologias ativas, eu podia só ler aqui. Mas por que a gente foi para lá? Para aprender como é que faz. Então a gente tem que ter... A professora Roberta Pianco, ela costuma dizer, olha, eu não vou dar receita pronta para vocês, não. Eu concordo, a gente não pode dar receita pronta para ninguém. Porque a minha realidade, o meu forno, a minha cozinha, talvez não seja a sua. Mas os meus ingredientes podem lhe servir. Os meus ingredientes podem lhe servir de alguma forma. Quando você vai dosar dentro da sua prática a necessidade dos seus ingredientes. Então, essa é a questão. Deixa eu ver as perguntas aqui que o pessoal fez.
O que você sugeria para acabar com a evasão escolar no Brasil? Rapaz, é muita coisa, Samuel. Não dá para eu nem sugerir. Eu sugiro que a gente tenha, nós professores, sejamos capazes de todo instante estar aprendendo, porque aí quem vai encontrar a solução somos nós, dentro de cada uma das nossas escolas. A evasão no Brasil é um problema que vai durar para sempre. Existe evasão também na Finlândia, menos que aqui, obviamente, minúscula, mas também existe. A questão é que a gente tem que saber como fazer a escola ser significativa. E aí a gente fazendo uma regra geral, para a evasão, pelo menos diminuir, a escola tem que ser significativa para o aluno. Ele tem que ver sentido na escola para ele. Por isso ele vai para a escola. Deixa eu ver as demais perguntas aqui. Nádia, realmente, quando você vê os alunos tocando terror, você tem outra realidade. Mas a gente se transforma dentro da profissão quando vê novas possibilidades. Tenho dificuldade em apresentação no ensino médio, nunca fui aplicado essa metodologia de ensino. Exatamente. Quando você não recebe isso no ensino médio, você chega na graduação travado. Foi o que aconteceu comigo e eu acho que com qualquer um de vocês. A gente não recebe esses estímulos corretos lá no ensino médio, nem na graduação. Aí a gente fica achando que não é capaz de dar uma aula. Só que, na verdade, a gente é sim capaz. Bem, é isso. Acho que são essas perguntas. Não sei se sim. Alguém perguntou aqui se o professor. A Nádia perguntou aqui se o professor não é valorizado. Foi bom você lembrar, Nádia. Esse é o pilar da educação deles. O pilar da educação finlandesa é a valorização do professor. O professor lá, segundo uma pesquisa que foi feita por um órgão institucional, por uma instituição de lá, o professor lá é o profissional mais valorizado da sociedade finlandesa. Ele é mais valorizado em termos de respeito do que médicos, do que advogados, do que qualquer outro profissional. Por quê? Tanto os pais, quanto os alunos, quanto os próprios professores se reconhecem como ferramenta de mudança social. Lá em 1940, quando eles começaram a se transformar, depois da Segunda Guerra Mundial, que era um país pobre, passando fome, a mudança passou pelos professores. E a primeira coisa que eles fizeram foi valorizar os professores. Mas não foi só injetar dinheiro nas escolas, foi injetar conhecimento nas formações dos professores. É isso. Podem ficar à vontade se quiserem alguma dúvida. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Caso, se não tiver, né, vamos encerrar o debate. Vou aqui convidar... Laura vai falar? Isso, em nome da organização, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer também ao Ronilson e ao Samuel pela belíssima apresentação, né, e mediação. Hoje foi uma tarde bem proveitosa, né? Acredito que todos aprenderam um pouco mais. E é isso, queria agradecer a todos e a última palavra para vocês, palestrantes. Eu vou falar primeiro enquanto alguém não fala. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite. Participação razoável. Imagino que esse seja o grupo que costuma participar sempre, né? Ótimo que vocês estejam fazendo isso, divulgando conhecimento, obtendo conhecimento, compartilhando conhecimento, como eu estou fazendo aqui. O convite, como eu disse, foi aceito de imediato, porque minha perspectiva de educação mudou muito de tempos para cá. Eu não acho que a educação tem que ser feita dentro de laboratório somente. A educação tem que ser feita na sala de aula e nas conversas entre um professor e outro. E vocês que poderão ser professores, não sei se todo mundo aqui pretende ser professor, não sei se todo mundo já está pensando na carreira de professor de escola básica, professor de ensino superior, o que for, mas sendo professor, e mesmo não sendo enquanto cidadão, a gente ter um relacionamento bom com outras pessoas, passa pelo aprendizado e passa pelo compartilhamento de ideias, né? Então, eu me sinto bem em estar compartilhando um pouco do que eu aprendi, porque eu sei que nem todos vão poder ter a oportunidade que eu tive, mas podem ter oportunidades ainda melhores se baseando no meu estímulo, se baseando no meu exemplo. Assim como vocês podem ir a outros lugares, conhecer sobre outras culturas, outros países, porque vocês são capazes disso. E eu acho que o meu papel como professor também é esse. Não para os meus alunos na minha sala somente, mas para quem está ao meu redor e até mesmo para os meus colegas. Muito obrigado, professor Ronilson. Obrigado a todos aqui que compareceram até agora resistente, né, por esse tempo. Realmente estava muito boa, né, a apresentação do professor. Uma experiência muito boa para todos nós, né, que vamos levar um bom tempo
e vamos até levar para a nossa prática, né, do cotidiano, no nosso dia a dia em sala de aula. Antes de encerrar, eu gostaria de pedir só uma foto junto com todos, quem puder ligar a câmera, e quem souber printar, tá bom? Esse momento para ficar registrado aqui. Agora eu passo a fala para os coordenadores fazer as últimas considerações e fazer a foto, tá bom? Obrigado. Eu quero agradecer a participação de todos hoje e agradecer a presença do professor Ronilson. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, na URCA, eu estava no primeiro semestre, ele estava dando aula e poucos meses depois ele saiu para Paraíba. Eu só vi ele, conhecer ele dos corredores, né? E Samuel a gente já conhece do laboratório e conhece da universidade, né? O eterno monitor de potência. O Potência Mirim, a gente chama assim de Potência Mirim. Então, tenho a agradecer a todos e a participação aqui no nosso projeto. E a gente está sempre aqui aprendendo, sempre também divulgando conhecimento, aprendendo cada vez mais a respeito sobre isso. E peço a participação de todos nos próximos debates que terá aí em frente. Agora, mostrar a beleza, né? Alguém para printar a dela? A pedido do nosso amigo Samuel. É um prazer. Sai do Jornal Nacional, hein, Ronilson? Eu vou aparecer com essa cara cansada aqui, com o cabelo meio torto. Não tem nada não. Meu Deus, Cadê a Alessandra e... Isso, Janaína. Alessandra, Josimar. Minha Reginha lá atrás, mano. Não pode faltar, né? Quem sabe tirar? Então. Elaine. Hoje deu para assistir. Posso tirar o nome para você, Samuel? Tá bom, tranquilo. Graças a Deus. Pronto, tirei aqui. Muito obrigada. Pois muito obrigado. Sexta-feira tem mais, se Deus quiser. Tá certo. Estou